Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Amsterdã e este é o nosso canal Matemática com a Mister. Vamos para a nossa segunda videoaula sobre o estudo de frações. Vamos lá então? Depois da vinheta. E antes de você assistir a videoaula de hoje, eu sugiro que você assista a aula 1 sobre estudo de frações aqui mesmo no nosso canal. Vou deixar a indicação na tela final deste vídeo, beleza? Então vamos para a nossa segunda aula sobre o estudo de frações. E o que iremos abordar na aula de hoje? Iremos estudar os tipos de frações, fração própria, imprópria e aparente. Iremos estudar sobre o número misto. E iremos estudar também as transformações de número misto para fração imprópria e de fração imprópria para número misto. Beleza? Vamos lá. A primeira fração que iremos estudar é a fração própria, que é aquela cujo numerador é menor que o denominador. Vamos ver os exemplos? Nosso primeiro exemplo aqui, a fração 7/8. O 7 é menor do que 8. Outro exemplo, 3 décimos. O numerador 3 é menor que o denominador 10. Mais um exemplo, a fração 21/50. 21 é menor do que 50. O nosso segundo tipo de fração é a fração imprópria, que é aquela fração cujo numerador é menor ou igual ao denominador. Vejamos. Temos aqui a fração 32/27. 32 é maior que 27. Vamos para o segundo exemplo. 20/20. O numerador é igual ao denominador. Um terceiro exemplo. 35/7. O numerador 35 é maior que o denominador 7. O nosso terceiro tipo de fração é a fração aparente, que é uma fração imprópria, ou seja, o numerador é maior ou igual ao denominador, porém com um pequeno detalhe. O numerador é múltiplo do denominador. Vejamos aqui. Temos a fração 16/8. 16 é múltiplo de 8. Outro exemplo, 30/6. 30 é múltiplo de 6. Mais um exemplo, 25/25. 25 é múltiplo de si mesmo. E temos que lembrar o seguinte detalhe, que as frações aparentes, elas representam número natural, ou seja, números inteiros, positivos. Vejamos aqui, a fração 16/8 representa o natural 2. Como fazemos para descobrir esse natural? Basta dividirmos 16 por 8, que resulta em 2. 30/6 corresponde ao natural 5. Fazemos a divisão, 30 por 6 é igual a 5. E 25/25 corresponde ao inteiro 1. 25 dividido por 25 é igual a 1. Vamos ver agora os tipos de frações por meio de representações gráficas, ou seja, por meio de desenhos. Temos aqui a primeira fração própria. Observe o seguinte, o inteiro dividido em 4 partes e foram destacadas apenas 3. Ou seja, o número de partes destacadas é menor do que o número de partes em que o inteiro foi dividido. Sendo assim, a fração 3/4 corresponde a uma fração própria. O outro exemplo temos aqui, o inteiro dividido em 9 partes e foram destacadas apenas 5, ou seja, a fração 5/9. O número de partes destacadas é menor do que o número de partes em que o inteiro foi dividido. Temos agora a fração imprópria. Acompanhe aqui. Nós temos nessa figura 2 círculos, cada um dividido em 4 partes. Ou seja, o inteiro foi dividido em 4 partes. Porém, o total de partes destacadas corresponde a 7. Sendo assim, a fração 7/4 é uma fração imprópria. Note que o número de partes destacadas
é maior do que o número das partes em que o inteiro foi dividido. Temos agora o nosso segundo exemplo. O inteiro ele foi dividido em 9 partes e aparece 3 vezes. E o número de partes destacadas corresponde a 23. Sendo assim, a fração 23 nonos é uma fração imprópria. Note que o total de partes destacadas, 23, é maior do que o total de partes em que o inteiro foi dividido, no caso, 9. O nosso terceiro tipo de fração é a fração aparente. Observe aqui que o inteiro foi dividido em 4 partes, aparecendo 2 vezes, e foram destacadas 8 partes, ou seja, 8 é múltiplo de 4. Sendo assim, a fração 8 quartos é uma fração aparente. E observe que nós temos 2 inteiros na figura. Sendo assim, essa fração corresponde ao natural 2. Nosso segundo exemplo, temos aqui. O inteiro foi dividido em 9 partes, aparecendo 3 vezes. E o total de partes destacadas corresponde a 27, sendo que 27 é múltiplo de 9. Então, a fração 27 nonos é uma fração aparente e corresponde ao inteiro 3. Vamos agora entender o que é um número misto. Número misto ou fração mista é a representação de um número composta por uma parte inteira e uma parte fracionária. Vejamos exemplos. Temos aqui 2 inteiros e 3 quintos. Então, 2 é a parte inteira e 3 quintos é a parte fracionária. Mais um exemplo, temos aqui o número misto, 3 inteiros e 4 sétimos. 3 é o número inteiro e 4 sétimos é a parte fracionária. Vamos agora ver a relação existente entre a fração imprópria e o número misto. Para compreendermos melhor, vamos ver a seguinte ilustração. Vimos anteriormente que essa representação gráfica corresponde à fração 7 quartos. E observando, notamos que a primeira parte está 100% destacada, ou seja, um inteiro. E a outra parte está fracionária. Sendo assim, podemos ter o seguinte número misto correspondente: 1 inteiro e 3 quartos. Vamos para o nosso segundo exemplo. Temos aqui a seguinte ilustração. Vimos anteriormente que essa representação gráfica corresponde à fração 23 nonos. E temos que, nela, 2 inteiros estão destacados totalmente. E a outra parte, no caso a terceira, de forma fracionária. Sendo assim, nós temos 2 inteiros e 5 nonos. Então, podemos descrever as duas situações tanto na forma de fração imprópria quanto na forma de número misto. Vamos ver agora como transformar uma fração imprópria em número misto. Vamos ver o seguinte exemplo. A fração imprópria 11 quartos, como escrevo na forma de número misto? Nós iremos fazer uma simples divisão. Nós iremos pegar o numerador, que é 11, e iremos dividir pelo denominador, que é 4. Nessa divisão, o quociente é 2 e o resto é 3. Sendo que o 2 ele vai corresponder à parte inteira, ou seja, 2 é inteiro. E nós temos que o resto ele vai corresponder lá na parte fracionária ao numerador. E o 4, que é o divisor da fração, vai corresponder na parte fracionária ao denominador. Sendo assim, 11 quartos, fração imprópria, vai corresponder ao número misto, 2 inteiros e 3 quartos. Vamos para o nosso segundo exemplo. Temos aqui a fração imprópria, 19 sextos. Para transformá-lo em número misto, devemos fazer a divisão. 19, que é o numerador, dividido por 6, que é o denominador. Sendo assim, temos como quociente 3
e o resto 1. 3 será a parte inteira do número misto. 1 será o numerador da parte fracionária e 6 será o denominador da parte fracionária. Sendo assim, 19 sextos, na forma de número misto, corresponde a 3 inteiros e 1 sexto. Agora, nós iremos fazer o caminho inverso, transformar um número misto em fração imprópria. Temos o seguinte número misto: 3 inteiros e 4 quintos. Nós iremos utilizar duas operações. A primeira é a multiplicação. Nós iremos pegar o denominador e iremos multiplicar pela parte inteira, ou seja, 5 vezes 3. E o resultado nós iremos somar com o numerador, ou seja, neste caso, com 4. Sendo assim, nós teremos o seguinte: antes de fazer as devidas operações, temos que repetir o denominador, que nesse caso é 5. E vamos fazer as seguintes operações: 5 vezes 3 mais 4. Vamos continuar repetindo o denominador, que nesse caso é 5, e vamos realizar as operações na parte do numerador. 5 vezes 3 dá 15, com 4 dá 19. Portanto, 3 inteiros e 4 quintos corresponde à fração imprópria 19 quintos. É isso aí então, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações das novas videoaulas. E nos acompanhe também nas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até a próxima.